Julho de 1944. O porto de Nápoles ainda fumegava. 67 enfermeiras brasileiras desceram do navio americano General Mann, pisando pela primeira vez em solo europeu, e o que viram não era a Europa dos livros de história. Era cinza, poeira, edifícios sem teto, crianças descalças pedindo comida e um cheiro constante de fumaça misturado com o mar. Elas não eram voluntárias, foram convocadas pelo Exército Brasileiro em 1943, selecionadas entre milhares de candidatas. Jovens, a maioria nunca tinha saído do Brasil, muitas nem de suas cidades. Agora estavam a 7.000 quilômetros de casa, uniformizadas, carregando mochilas pesadas e um único objetivo: manter vivos os soldados brasileiros que estavam morrendo nas montanhas da Toscana. Mas ninguém as preparou para o som das sirenes. Na segunda noite em solo italiano, o alarme antiaéreo rasgou o silêncio. As enfermeiras correram para os abrigos improvisados, enquanto bombardeiros alemães sobrevoavam a costa. Algumas choraram, outras rezaram. Uma delas, a tenente Elza Cansanção, escreveu no diário naquela noite: "Não imaginei que a guerra fosse tão perto, tão real, tão barulhenta." E aquilo era só o começo. Nos dias seguintes, foram transportadas para o norte, até a região de Pistoia, onde o 5º Exército Americano havia instalado hospitais de campanha. O comboio atravessou estradas esburacadas por bombas, passando por vilarejos fantasmas, onde só restavam paredes sem janelas e igrejas sem torre. Os motoristas americanos não falavam português. As enfermeiras não falavam inglês. A comunicação era feita por gestos, sorrisos nervosos e mapas rabiscados. Quando o caminhão parou numa curva para deixar passar uma coluna de tanques Sherman, uma das enfermeiras perguntou ao motorista quanto faltava. Ele mostrou 2 dedos. 2 horas? 2 dias? Ninguém sabia. Era o tipo de incerteza que definiria os próximos meses da vida delas. Quando finalmente chegaram ao primeiro hospital de campanha, a realidade da guerra se materializou de forma brutal. Macas enfileiradas no chão, gemidos constantes, médicos gritando ordens em 3 idiomas diferentes. Sangue secando nas paredes de lona. O cheiro era insuportável, uma mistura de éter, suor, infecção e medo. As brasileiras foram distribuídas entre diferentes setores: centro cirúrgico, enfermaria de recuperação, triagem de emergência. Algumas foram designadas para o turno da noite, quando os feridos mais graves chegavam direto do fronte. Outras ficaram na recepção, onde a primeira tarefa era identificar quem ainda podia ser salvo. E foi ali, naquele caos organizado, que elas descobriram algo que mudaria tudo. Os feridos não eram apenas brasileiros. Nas macas ao lado dos pracinhas da FEB havia soldados americanos, sul-africanos, indianos, nova-zelandeses e em uma ala separada, com guardas armados na porta, havia alemães. Prisioneiros de guerra feridos. Homens que horas antes estavam atirando contra os aliados, agora dependiam das mesmas mãos que cuidavam de seus inimigos. As enfermeiras brasileiras olharam para aquelas macas, olharam para os rostos cobertos de lama e sangue, e entenderam que a guerra não era só sobre bandeiras, era sobre escolhas. Ninguém preparou aquelas mulheres para o que viria. Os hospitais de campanha do 5º Exército Americano não eram como os hospitais brasileiros. Eram tendas gigantescas montadas em terrenos lamacentos, com centenas de camas alinhadas sob lonas que tremiam a cada rajada de vento. O cheiro de éter se misturava com o de carne queimada. Os gemidos nunca paravam. As enfermeiras brasileiras foram distribuídas entre diferentes unidades hospitalares na região de Pistoia e Livorno. Cada uma recebeu uma função específica: centro cirúrgico, triagem, enfermaria de recuperação, posto de transfusão de sangue. Algumas foram escaladas para o turno da noite, o mais pesado, quando os feridos graves chegavam direto das linhas de frente. E foi ali que o primeiro choque aconteceu. Os termômetros eram em Fahrenheit.
As brasileiras só conheciam Celsius. Os médicos americanos anotavam as temperaturas e esperavam que as enfermeiras soubessem interpretar. Quando uma delas converteu errado, o médico desconfiou. Vocês sabem mesmo o que estão fazendo? A pergunta ficou no ar como uma acusação. Não era só a temperatura. Os medicamentos tinham nomes diferentes. Os prontuários eram em inglês. As ordens vinham rápidas em sotaque texano ou nova-iorquino que nenhuma aula de inglês no Brasil havia preparado. As brasileiras aprenderam na marra, observando, repetindo, errando, corrigindo. Mas o maior choque não era técnico, era humano. Numa mesma enfermaria, lado a lado, jaziam soldados de 5 nacionalidades diferentes. Brasileiros com estilhaços no abdômen, americanos com pernas amputadas, sul-africanos com queimaduras de fósforo, indianos do exército britânico com ferimentos de morteiro, e separados por uma cortina de lona e 2 guardas armados, alemães, prisioneiros de guerra. Homens que horas antes estavam atrás de metralhadoras MG-42 despejando fogo sobre as posições aliadas. Homens que talvez tivessem matado brasileiros naquela mesma manhã. Agora estavam ali, sangrando, gemendo, morrendo, e precisavam de cuidados. A tenente Elza Cansanção lembrava desse momento décadas depois. A primeira vez que ela entrou na ala dos prisioneiros, sentiu o estômago revirar. Não era nojo, era conflito. Como cuidar de alguém que representa tudo aquilo contra o que você veio lutar? Mas a resposta veio rápido. Veio das mãos. Quando você troca um curativo, não importa a bandeira. Quando você segura a mão de um homem que está morrendo, não importa o uniforme que ele vestia. A guerra tinha transformado aqueles homens em inimigos. A enfermagem os transformava de volta em seres humanos. As brasileiras entenderam isso antes de qualquer manual explicar. E foi esse entendimento que preparou o terreno para o que viria depois. Porque se elas conseguiam cuidar de alemães dentro de um hospital americano, sob supervisão e com recursos, o que aconteceria quando encontrassem alemães abandonados, no hospital destruído, sem ninguém para ajudar? Essa resposta estava a poucos quilômetros dali. Abril de 1945. A guerra na Itália entrava em seus últimos capítulos. A FEB avançava pelo Vale do Pó, empurrando as forças alemãs para o norte. Monte Castelo já tinha caído. Montese estava sob controle brasileiro. E então veio a ofensiva final, a operação que mudaria tudo. Entre os dias 26 e 28 de abril, em uma manobra que surpreendeu até os comandantes americanos, a divisão brasileira cercou e aprisionou a 148ª Divisão de Infantaria Alemã nas proximidades de Coléquio e Fornovo. Quase 15.000 soldados inimigos se renderam. Generais, oficiais, sargentos, soldados rasos, todos entregaram as armas às tropas brasileiras. Foi a maior rendição de forças alemãs a um exército latino-americano em toda a Segunda Guerra Mundial. Mas junto com os prisioneiros saudáveis, vieram os feridos, centenas deles. Homens com estilhaços no corpo, queimaduras de explosões, membros dilacerados por minas. Muitos estavam em estado grave, alguns agonizavam. E o problema era, não havia estrutura suficiente para recebê-los. Os hospitais de campanha aliados já operavam no limite. Cada leito estava ocupado. Cada enfermeira já trabalhava turnos de 12, 14, 16 horas. E agora chegavam caminhões e mais caminhões com alemães feridos que precisavam de atendimento imediato. Foi quando a ordem chegou ao batalhão de saúde da FEB. E encontraram local para montar um posto de socorro adicional. E o local encontrado era uma ironia cruel da guerra. Um antigo hospital alemão, parcialmente destruído por bombardeios aliados semanas antes. As paredes ainda de pé estavam rachadas. Parte do teto havia desabado. Vidraças quebradas deixavam o vento gelado da primavera italiana entrar sem piedade. O chão estava coberto de escombros, poeira e manchas escuras que ninguém queria identificar.
mas era o que havia. As enfermeiras brasileiras chegaram ao local junto com médicos e padioleiros. O que encontraram dentro daquelas ruínas paralisaram até as mais experientes. Feridos alemães abandonados. Homens que haviam sido deixados para trás durante a retirada caótica das forças nazistas. Alguns ainda estavam em macas improvisadas. Outros jaziam diretamente no chão, sobre cobertores sujos de sangue seco. Havia curativos que não eram trocados há dias, feridas infectadas, o cheiro de gangrena. Eles esperavam a morte, ou pior, esperavam que os vencedores viessem finalizar o serviço. Quando viram os uniformes brasileiros entrando pelas postas destruídas, muitos fecharam os olhos. Alguns murmuraram orações em alemão. Um oficial tentou se levantar, talvez para morrer de pé. E então aconteceu o inesperado. As enfermeiras brasileiras não sacaram armas, não gritaram ordens, não olharam com ódio. Elas abriram as bolsas de primeiros socorros. Uma delas se ajoelhou ao lado de um soldado alemão que não devia ter mais de 19 anos. Ele tinha um ferimento aberto na coxa que já mostrava sinais de infecção grave. A enfermeira olhou para ele, disse algo em português que ele não entendeu e começou a limpar a ferida. O alemão chorou. Não de dor, de incompreensão. Por que aquela mulher, representante de um país que ele havia sido treinado para considerar inferior, estava salvando sua vida? A resposta era simples. Tão simples que a guerra havia feito todos esquecerem. Porque ela era enfermeira. E enfermeiras cuidam de pessoas, não de bandeiras. Maio de 1945. A Alemanha se rendeu. A guerra na Europa acabou. Para as enfermeiras brasileiras, aquele deveria ser o momento de glória. Tinham sobrevivido a 239 dias de trabalho ininterrupto nos hospitais de campanha. Tinham cuidado de milhares de feridos. Tinham visto homens morrerem em seus braços e outros voltarem à vida graças ao trabalho delas. Tinham transformado um hospital alemão destruído em símbolo de humanidade. Agora, finalmente, iriam para casa. Mas o Brasil que as esperava não era o mesmo que as tinha enviado. Enquanto as enfermeiras ainda estavam na Itália fechando hospitais e organizando a evacuação dos últimos feridos, o governo brasileiro já tramava o que fazer com os expedicionários. Getúlio Vargas, o ditador que governava o país desde 1937, tinha um problema. 25 mil brasileiros haviam lutado contra o fascismo na Europa. Como explicar que voltassem para um país governado por um regime autoritário? A solução foi simples e cruel: apagar. A FEB foi desmobilizada antes mesmo de pisar em solo brasileiro. Os soldados foram dispensados e mandados de volta para suas casas sem cerimônia. Medalhas foram guardadas em gavetas. Uniformes foram para o fundo dos armários. A ordem não oficial era clara: esqueçam o que viram, esqueçam o que fizeram. E as enfermeiras? Sofreram o mesmo destino. Em setembro de 1945, as últimas febianas embarcaram em Nápoles no navio americano James Parker. Chegaram ao Rio de Janeiro condecoradas pelo exército americano, elogiadas pelos comandantes aliados, com medalhas de campanha no peito. Foram dispensadas em menos de uma semana. 67 mulheres que haviam arriscado suas vidas na guerra voltaram para a vida civil como se nada tivesse acontecido. Sem pensão, sem reconhecimento oficial, sem sequer o direito de continuar na carreira militar que haviam abraçado. Muitas tentaram voltar aos hospitais civis onde trabalhavam antes da guerra. Descobriram que seus cargos haviam sido ocupados. Outras buscaram emprego em hospitais militares. Foram informadas de que não havia vagas para mulheres. A tenente Elza Cansanção, aquela mesma que havia escrito no diário sobre o som das sirenes em Nápoles, passou anos lutando por reconhecimento. Ela e outras companheiras escreveram cartas, procuraram autoridades, bateram em portas que nunca se abriam. O Brasil não queria lembrar. Foram necessários 12 anos para que a injustiça começasse a ser corrigida. Apenas em 1957, depois de uma longa batalha burocrática e política, 16 das enfermeiras conseguiram ser reincorporadas ao Exército Brasileiro como tenentes. 16, de 67.
As outras ficaram para trás, esquecidas pelo país que haviam servido. Elsa Cansanção foi uma das que voltaram. Ela continuou na carreira militar até 1976, quando se aposentou como major, a primeira mulher a alcançar essa patente no Exército Brasileiro. Mas mesmo ela, décadas depois, ainda falava com amargura sobre como suas companheiras foram tratadas. O pior não era o esquecimento oficial, era o silêncio. Por décadas, os livros de história brasileira mal mencionavam a existência das enfermeiras da FEB. Quando falavam da participação brasileira na Segunda Guerra, mostravam soldados, tanques, batalhas. As mulheres que mantiveram esses soldados vivos eram notas de rodapé, quando muito. Uma a uma, as febianas foram morrendo. Cada funeral levava consigo memórias que nunca foram registradas, histórias que nunca foram contadas, lições que nunca foram aprendidas. Virgínia Portocarrero, uma das mais longevas, faleceu em 2023 aos 105 anos. Era a última enfermeira da FEB ainda viva. Com ela, foi-se a última testemunha direta daqueles dias em que brasileiras transformaram um hospital alemão destruído em santuário de humanidade. Mas histórias assim não deveriam morrer. Porque o que aquelas mulheres fizeram naquele abril de 1945, entre escombros e gemidos, não foi apenas enfermagem. Foi uma declaração. Uma declaração de que existem coisas maiores do que bandeiras, do que uniformes, do que guerras. Elas olharam para inimigos feridos e viram seres humanos. Elas tiveram todas as razões do mundo para virar as costas e escolheram estender as mãos. Num mundo que continua dividido por fronteiras, ideologias e ódios,